Olá, meus amigos, aqui é o Marcelo, no seu canal Você e Deus. Estamos de volta com mais um vídeo, desta vez sobre os verdadeiros inimigos de todo cristão, parte 2. No primeiro vídeo nós falamos sobre o mundo e agora vamos falar então um pouquinho sobre Satanás, ou também conhecido na palavra de Deus como o diabo, tá? Então, Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 17 e 18 dizem o seguinte: Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Tá? Então, texto como base, para nós iniciarmos a nossa reflexão então sobre os verdadeiros inimigos de todo cristão, parte 2. Eu só quero destacar algumas coisas rapidamente nesse texto que eu li, que diz ali que ele engana todo o mundo. A antiga serpente, o dragão, ele engana todo mundo. E ele foi lançado na terra com seus anjos, passou a lutar contra o restante de seus filhos, né, os filhos de Deus no caso. Quem seriam? Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então aqui já nos dá uma boa direção a respeito do que nós enfrentamos como cristãos. Nós estamos numa batalha espiritual, tá? A batalha são campanhas, né, que vão acontecendo durante o espaço de uma guerra. Então a guerra é o total das batalhas, e a batalha são as diversas situações que acontecem no campo, tá? Dependendo do lugar, dependendo do armamento, dependendo do exército. Então isso seria uma guerra. Então nós estamos numa situação de guerra espiritual, falando por assim dizer. Então, numa situação de guerra, no tempo que serviu o quartel, eles batiam muito nessa tecla de que nós devemos conhecer o inimigo, conhecer as estratégias do inimigo, saber como é que o inimigo pensa e como é que ele age. Tá? Isso era muito frisado no meu período militar. Então, nós precisamos conhecer um pouco do nosso inimigo e, pela palavra de Deus, pelos nomes pelo qual ele é designado na Bíblia, nós podemos ter então uma ideia de como é que ele trabalha. Tá? Então a Bíblia chama ele de Satanás, que significa opositor ou adversário, Diabo, tá? Que significa caluniador, Abaddon e Apolião significa destruidor, Belzebu, senhor das moscas, Belial, inútil, sem valor, o maligno, a essência, né? A antiga serpente, o acusador dos filhos de Deus, o Deus deste século, o Deus deste mundo, o enganador, a fonte de todo mal, homicida desde o princípio, o maioral dos demônios, o príncipe da potestade do ar, o pai da mentira, sagaz, astuto, o sedutor de todo o mundo, o tentador. Tá? Então, todos esses nomes que eu falei para você aqui, eles têm as referências bíblicas, mas eu não vou poder colocar no vídeo, porque senão se torna muito longo, porque é muita referência bíblica mesmo. Tá? Mas a grande verdade é que cada nome desses tem um significado, porque ela foi escrita na língua hebraica, aramaica e grego, tá? A Bíblia toda. Então, quando nós olhamos para o significado dos nomes, nós podemos vislumbrar aqui as maneiras que ele age, ou sua personalidade, como ele trabalha, como ele pensa e o que ele faz, tá? Então, qual é que seriam as obras do diabo? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos ensina que ele é o autor da apostasia. O que seria apostasia? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso. A apostasia é um abandono deliberado, né, da fé. Então, a Bíblia, o Velho Testamento, chamava de prostituição, no sentido de que o povo de Israel se vendia para outros povos, adorava outros deuses em prol de algum benefício, alguma bênção, alguma graça que iria receber a respeito daquilo. E geralmente
eles se desviavam de Deus e passavam a adorar outros deuses por causa dos casamentos, dos relacionamentos com outros povos que acreditavam em outros deuses, tá? Outros povos pagãos, vamos dizer assim, né? Então Satanás, ele é o autor da apostasia, foi ele quem criou esse abandono deliberado da fé, esse abandono, né, esse afastamento de Deus, da busca de Deus. Então uma das obras dele é afastar a pessoa de Deus, é afastar a pessoa do conhecimento de Deus, é afastar a pessoa da presença de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 20, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 2 Timóteo 2, 26, 1 Pedro 5, 9, 1 João 2, 13, Apocalipse 12, 11, Efésios 6, 16, também nos ensinam que ele é resistente aos crentes. Tá? Então o trabalho dele é resistir, é fazer oposição, é ficar contra, é trabalhar de tal maneira que as coisas não andem para frente, não funcionem, tá? Marcos capítulo 4, versículo 15, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, Atos capítulo 5, versículos 2 e 3, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, e por aí vai. Mostra também que ele serve de estorvo ao Evangelho. Como eu falei, ele resiste ao crente, ele serve de estorvo ao Evangelho, ele bota algum obstáculo no meio do caminho para que o Evangelho não prospere, não vá adiante, não alcance almas. Ele trabalha também nesse sentido, tá? Mateus capítulo 4, versículo 6, Lucas capítulo 4, versículos 10 e 11 também nos ensinam que as obras de Satanás é distorcer as escrituras para o mal. Então ele não nega a Bíblia, ele não nega a palavra de Deus, mas ele usa de uma forma deturpada, distorcida, para que a pessoa entenda errado e faça errado e dessa maneira não se aproxime de Deus, tá? Mateus capítulo 24, versículo 24, 2 Timóteo capítulo, 2 Tessalonicenses, aliás, capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 16, 14 e Apocalipse 19, 20 nos ensinam que ele opera grandes sinais e prodígios. Então se engana quem acha que Satanás e seus demônios, eles não podem operar milagres. Existem milagres operados sim por Satanás e seus anjos, tá? Existem. Quando é que o milagre é operado por Satanás e seus anjos? Não vem de Deus. Quando leva a pessoa a adorar seres humanos ou a adorar a outro Deus que não seja o Deus da Bíblia, tá? Então, essas duas características principais. E muitas vezes é enrustido, né? É enrustido de uma coisa boa, de uma coisa benéfica para a pessoa, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Numa outra mensagem que eu já falei sobre isso, sobre feitiçaria evangélica, tá? Nós vimos lá, se você puder, procure lá esse vídeo, feitiçaria evangélica existe, e lá eu mostro que a característica da feitiçaria, como é que a feitiçaria ela era reconhecida e identificada na Bíblia, quais é que são os seus elementos, né, para você identificar uma obra de feitiçaria. Então aquilo vai esclarecer muito. E infelizmente, algumas igrejas, para que encham de pessoas, para dizer que a igreja é cheia, que tem bastante gente, ou que aquele ministério é próspero, né, usam de certas artimanhas, às vezes até por inocência do seu líder, por falta de conhecimento, ou por ter sido ensinado errado, mas usam de certas artimanhas do sobrenatural para poder encher a igreja e na verdade não vem de Deus aquilo ali, tá? Então a Bíblia mostra claramente isso, cuidado, tá certo? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, também nos ensina que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, através de certas boas obras ou certos fenômenos que seriam coisas boas, né, ele se disfarça então atrás disso aí. Qual é o intuito por trás de todas essas obras aí? Apostasia, resistência aos crentes, estorvo ao evangelho, distorção das escrituras, sinais e maravilhas operados, transformando-se em anjo de luz. Qual é o propósito por trás disso aí? É levar o homem a adorar a ele, Satanás, e não a Deus, tá? Então existe uma grande diferença entre os milagres de Deus e os milagres de Satanás, e o agir de Satanás
sempre em oposição à obra e ao evangelho, tá? Verdadeiro, que liberta a pessoa, que transforma a pessoa. Então, como é que nós podemos vencer? Como vencer Satanás? Tá? Então, o primeiro que nós vimos semana passada, no último vídeo, aliás, nós vimos então que o primeiro inimigo seria o mundo, né? O sistema dominado e governado por Satanás. O segundo é Satanás, né? Então, como podemos vencê-lo? Precisamos lembrar sempre que ele foi subjugado por Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 11, Mateus 8, 31, capítulo 10, versículo 1, capítulo 12, versículos 28 e 29, Colossenses 2, 15, 1 João 3, 8, nos mostram claramente que Satanás foi subjugado por Cristo. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo. E a Bíblia diz ali em Colossenses, se não me engano, que pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele venceu, né, os principados e potestades, ele despojou, né, ou seja, com um cenário de guerra, ele venceu, ele estava levando eles cativos, escravos, né, montado num cavalo, mostrando que ele havia cravado na cruz a cédula que era contra nós, ou seja, toda a acusação contra nós, o pecado todo foi cravado na cruz pelo sacrifício de Jesus, tá? Segundo, é a presença da igreja na terra que ainda o detém de manifestar-se abertamente. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Eu sei que esse texto é um texto que gera ainda muitas controvérsias, muitas questões, né, a respeito de realmente quem é que detém o surgimento do anticristo. É sobre isso que o texto fala lá. Quem é que detém o surgimento do anticristo? Uns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo, e tem outras várias teorias aí, mas a grosso modo seria a presença da igreja ainda na terra, que detém a manifestação completa do mal sobre a terra, tá? Então precisamos lembrar que sempre que ele foi subjugado por Cristo, é a presença da igreja na terra que ainda o detém de manifestar-se abertamente, plenamente, mas terceiro, enquanto nesta terra devemos nos sujeitar a Deus e resisti-lo. Como é que nós, cristãos, resistimos a Satanás? Primeiro, nos sujeitando a Deus. Tá? A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz em Colossenses 3, 1 também, que nós devemos buscar as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Quando o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso coração se voltar mais para o espiritual, mais para as questões de Deus, para uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, ou seja, mais oração, mais busca do conhecimento da palavra, mais prática da palavra de Deus, então dessa maneira nós estamos nos sujeitando a Deus. E quando é que nós resistimos ao diabo? Quando nós não nos deixamos vencer pela tentação, quando nós buscamos de todo esforço para fugirmos da tentação, fugirmos do pecado, e também quando nós oramos, né, quando a gente ora, já dizem alguns cristãos antigos, que quando a igreja ora, Satanás sai correndo, né? Em partes é verdade isso. A verdade é que a igreja tem grandes armas nas mãos, que são a oração e a palavra de Deus. Então a igreja precisa conhecer a palavra de Deus, precisa orar mais. Quanto mais oração, mais a presença de Deus, mais a manifestação da graça, da glória e do poder de Deus sobre as nossas vidas. E resistir também, a gente pode resistir a Satanás anunciando o Evangelho. Então buscando resgatar mais pessoas das mãos dele, mais pessoas que estão aprisionadas por ele. Então é dessa maneira que a igreja pode resistir, é dessa maneira que a igreja pode vencer Satanás, tá? Então que esta palavra seja uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra de libertação para a tua vida. Não esqueça de deixar o seu like, que nos ajuda muito para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Quanto mais likes ali, mais compartilhamentos também, o YouTube ele entende que o vídeo se torna popular, um vídeo que merece ser visto por outras pessoas, então ele acaba indicando este vídeo para mais pessoas longe que não são inscritos do nosso canal. Então nos ajude a anunciar o Evangelho, nos ajude a espalhar a mensagem de boas novas pelos 4 cantos da terra. Você pode fazer, e é bem fácil. É só dar um cliquezinho lá, de gostei e compartilhar. E também se inscrever, para que você possa receber os vídeos novos que virão e possa também olhar os vídeos antigos que já temos ali,
Temos orado muito, temos preparado com muito carinho esses vídeos para que você seja abençoado e possa se tornar também uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.